nome completo. Meu nome é Geraldo Santana de Souza. Sou pedreiro, já estou na idade, mas continuo trabalhando. Senhor Geraldo, qual é a sua profissão pedreiro, né? Pedreiro, sou pedreiro. Certo. Senhor Geraldo, como foi que o senhor começou sua vida no futebol? Ó, bom, no futebol, eu não era, como diz a história, eu não era jogador, eu não era treinador, mas o finado Malabar foi quem me trouxe essa vida. O Babá que lhe convidou? Foi. Como foi que surgiu o Cruzeiro? Quem foram os fundadores? Ó, os fundadores foi Mazinho e Malabar. Eu conhecia aí, esse foi o nosso começo. Depois você começou a criar, ter médico, ter isso, ter aquilo. Mas Malabar foi o incentivador de tudo, de tudo. O senhor lembra quem era a diretoria do Cruzeiro na época que o senhor fazia parte? Na época eu não lembro. Eu só lembro de Mazinho e de Malabar. Depois foi que veio, aí agora veio outros jogadores, que veio esse menino Tony Bem, veio Mundinho, veio teve outro jogador também que participou. Coló. Aí começou o time começou a crescer, e aí o que aconteceu? Se tornou um time que quase chegou a ser campeão ipiraense. Não tivemos a sorte de ganhar do Vila Nova, nem lembro como se fosse uma hora dessa. O jogo que teve aqui no estádio. Mas a gente também ficou muito contente. E ficou a saudade. Por isso que hoje eu ainda tenho esse nome de Geraldo do Cruzeiro. Tem alguém que procura, sabe o que é Geraldo do Cruzeiro. Se procurar Geraldo Santana de Souza, não sabe. Mas do Cruzeiro todo mundo sabe. Senhor Geraldo, na sua família, quem era que jogava futebol? Na minha família eu só tive dois mesmo que chegou. Foi primeiro o Wilson, foi campeão pelo União, que eu já te falei. Jorge, que foi também do União. Eles todos foram do União. Só eu que era do Cruzeiro mesmo e fiquei no Cruzeiro. Tentaram me levar, mas, sei lá, só pensar no Cruzeiro, não pensar em outro clube. Só o Cruzeiro, e ficou até hoje. O pessoal do Corinthians quis me levar, do Internacional quis me levar, mas aí, cadê o amor que tem aqui, que tinha e tem ainda do Cruzeiro? Não tem mais aqui. Mas estamos aí. Lembro. Tinha um campo de futebol que eu conheci, que eu não sei se você chegou a alguém te falar. Era lá no fundo do Polivalente. Lá que tinha o campeonato ipiraense, aí vinha de Itaberaba, vinha de Feira de Santana, teve lá por um bom tempo. Depois de lá do Polivalente, foi que nasceu esse daqui hoje. Foi o prefeito Zé Leão dos Santos que trouxe. E lá antigamente era bom, não tinha segurança, mas também não tinha bagunça. Era um tempo que o povo gostava de futebol. Hoje é o contrário, hoje tem rivalidade, tem torcedor diferente. Eu sei que ficou meio complicado para o futebol. Era o Campo do Garrancho, já foi, exatamente, era o Campo do Garrancho. Aí depois veio o Inferninho. Não sei se você chegou a conhecer, eu não sei se eu te levei como jogador para lá. Tinha o Inferninho, se eu me lembrar de outro, sem ser o Inferninho, tinha outro estádio, não lembro bem onde era esse estádio. Agora tinha o Inferninho, que era lá descendo depois da sede do Leônidas, que era o Inferninho. Aí é onde era, a gente jogava, treinava lá. Aí veio a gente quando criou o nosso campo, aqui, Campo do Cruzeiro. Foi Malabar que conseguiu um terreno de uma casa, e daí a gente foi emendando, até que conseguimos fazer um estádio. Mas o terreno era do Cruzeiro? Não, o terreno não era do Cruzeiro, era da Amizade de Malabar. Aí, como a gente pegou uma posse, aí a gente encontrou outra e foi fazendo, acabamos tomando conta do terreno por muitos e muito tempo. Muitos e muito tempo. Quanto tempo? Você lembra que ano foi? Não lembro o ano, eu sei dizer, na época que eu fui, eu nem casado era. Eu levei 42 anos, até perder minha mulher. Aí foi que comecei começou futebol, começou a entrar ali, sabe o que aconteceu? Chegou um ponto que a minha mulher mandou escolher ou o Cruzeiro ou ela, pô. Eu era viciado no vício para tirar.
Só quem teve visto aqui mesmo em Pirá só foi o Cruzeiro. E você lembra da sede do Cruzeiro que saiu pela última vez e já foi junto da Casa da Ordem. E consegui que hoje tem aí um terreno aí do Cruzeiro e da Ordem mandou escolher o que eu queria, pagar aluguel. Eu disse, não posso pagar aluguel, só vive desse serviço. Esse serviço é todo dia, eu amanhecia o dia, eu não ligava mais para mim. Era do trabalho para o futebol, do futebol para o meu trabalho. Até que chegou uma hora que minha mulher cansou. E disse, você vai escolher, eu sou família ou futebol. Mas foi bom, uma passagem muito boa. Aí foi quando eu comecei a ser o treinador do Cruzeiro, porque Marabá me levou. Não tinha que treinar essas crianças. Aí comecei a treinar, fui treinando e tal. Daí de treinador, eu passei a ser o tesoureiro da liga. Depois do tesoureiro da liga, eu passei a ser vice-presidente. Era o presidente na época. Do Cruzeiro ou da liga? Raulino. Era Raulino que era presidente. E aí a gente começou, lutando. Comecei a levar jogador para ir comer, vinha jogar aqui nos times aqui de Pirá, mas eu já era o tesoureiro, tinha que dar o almoço, eu tinha que levar ele para almoçar e trazer e botar na viagem dele. Tive boa passagem aqui pelo futebol. E aí, como diz a história, tenho muita saudade. E hoje eu vejo assim, o que nós não encontramos mais, todo mundo jogava por amor à camisa. Por isso que eu digo assim, quando me chamaram para outros clubes, não. Meu amor é só o Cruzeiro e acabou, não tem como sair. Eu me afastei. Veio aí a seleção, comecei a vir ajudando, só carregando saquinho de bola para um canto, saquinho de bola. Eu era viciado, Jornal. Eu era viciado. Aí é tanto que chegou o meu ponto de não ligar muito para outras coisas, não. Só do trabalho para futebol, só do trabalho para futebol. E aí levei a minha vida. E hoje o senhor... Não me afastei. O negócio foi a nova diretoria, as outras pessoas que veio para o Cruzeiro. E não fez o Cruzeiro. Eles fizeram o que eles achavam melhor para eles. E aí me afastei e não voltei mais. É tanto que o terreno que o Cruzeiro ainda tem, que até o Wilson foi um dos diretores também, o Wilson também foi, e ele veio do Internacional para cá para o Cruzeiro. E aí é tanto que um dia desse ele me falou que tinha esse terreno aí, estão querendo negociar por um terreno aqui para cima aí. Eu digo, vocês fazem o que achar melhor. Seu Geraldo, o senhor chegou a jogar futebol? Não. Nunca joguei futebol, quer dizer, jogava as peladazinhas de um ou outro. Quando eu vinha treinar a turma das crianças, aí eu ficava pelo meio, dando uma de jogador. Aqui, você estava jogando errado, vem pra cá. Era só esse o meu estilo de futebol. O time que ele não passava, mas ele encarava com medo, era o Independente. Era o Independente, o Cravo Branco chamado. Aí agora veio o Vila Nova. As outras que vinham, nós não tínhamos medo, não, nós encarava mesmo, nós ficávamos aqui nesse estado sem medo nenhum. É assim que nós tocava o barco. Nós não era rival a ninguém, nós não levava problema para a rua daqui. Todo problema começou aqui e termina aqui. Cruzeiro e União. Cruzeiro e União foi aquela rivalidade, porque nós tínhamos Valdivino, que foi uma das pessoas que participou muito do futebol. Foi quem fez a União, foi Valdivino. E aí nós ficávamos naquela rivalidade, um queria levar um jogador, outro queria. Um queria, outro queria. Foi quando apareceu aquele negócio de dar uma chuteira, dar isso, então todo mundo ia para onde tinha. Não é o caso hoje, que hoje vai pagar uma taxa, ou sei lá, um mês de trabalho e vai. Mas... Naquele tempo o Cruzeiro fazia jogador de fora e pagava? Trazia. Pagava? Pagava. Trouxe de trabalhava por várias vezes. Teve um jogador que veio aqui, um tal de Feijão Puro. Já viu falar alguma vez na sua vida? Feijão Puro, ele era um centavante daqueles que invadia a zaga qualquer uma. Não sei de vir aqui, de Itaberaba. Tinha também Pingo e Miguel. Né? Tinha Pingo e Miguel, que eles não saíram para outro clube. Baixa Grande.
Teve esse outro do Malhador também, que eu já esqueço o nome também. Foi muito bom. Nós tínhamos um time do Cruzeiro, não era rival, era uma família. Nós vivia como uma família. Se a gente perdesse, a gente vivia. Se a gente empatasse, a gente vivia. Se não fez nada, vamos tomar uma para disfarçar o tempo. E assim nós levava. Começando pelo goleiro que era você, Tazan, João, o que, meu Deus? João, um irmão de Tita, Tita também. Deixa eu ver o que mais, meu Deus. Teve um bando de jogador que eu tive a sorte de ajudar ele a crescer. Tazan, por exemplo, era para ser um cara profissional. Era um cara que não fazia medo e nem vergonha. Eu cansei de chegar aqui no estádio e dizer, Tazan, racha. Quando dizia racha, depois já sabe, mete no pé mesmo para frente. É assim que nós levávamos. Tazan e Agostinho. É, Tazanzinho. Tazanzinho. Tita, como eu estou dizendo também, Tita. Era ser campeão. A gente lutava, mas não conseguia. Tinha uma coisa que eu não sei, que impedia a gente de não chegar a ser campeão. Chegamos a ser vice-campeão uma vez. Eu nem me lembro mais qual foi a data. Não, foi essa que eu te falei, contra o Vila Nova. E a gente veio decidir de manhã. Bom, o momento de maior tristeza foi ter perdido Malabar. Porque Malabar era o cara que não tinha rivalidade nenhuma com ele. Ele era amigo de todo mundo. Ele trazia todo mundo, ele fazia amizade com tudo. E outra, ele chegava sem dinheiro, daqui a um pouco tem dinheiro. Dava aquela risadinha. Esse foi o momento de mais tristeza para mim no futebol e que eu me afastei mesmo por completo do Cruzeiro até Malabar morrer. Morreu, acabou. Nós teve médico, nós teve enfermeiro. Nosso médico era o Dr. Juraci, que cuidava do nosso time. Nós tivemos esse menino um moreno, como é, que é de táxi, também que era enfermeiro. Tive por muito tempo aqui. E aí, como diz a história, o futebol foi acabando, foi me afastando, a turma, a família foi acabando, até que chegou. Treinei o juvenil, tive outros jogadores bons, eu era assim, meio carrasco. Eu era, quando eu treinava, é sério. Eu cansei de levar a turma para, não sei se você lembra, para o Monte Alto. A gente cansava de ir a pé. E aí, até que chegou o fim de eu pegar outros jogadores aí que eu hoje nem lembro mais de futebol. Como é o nome? O vice-prefeito que teve aqui, o que foi prefeito? Não. Oh, meu Jesus, como é o nome dele? Um dia desse eu encontrei ele e chegou a me lembrar. Rapaz, você lembra que me treinava? Eu digo, você treinava, você era criador de problema. Eu cansei de botar no banco, vai sentar ali porque agora você está muito nervoso. Não. Esse que Jesus, que coisou contra Raimundo Simas. Deixa eu ver como é o nome dele, meu Deus. Raimundo Simas. Deixa eu lembrar mais um pouco, que eu vou dizer quem foi. E aí, quer dizer, o futebol me incentivou porque Malabar me botou, depois que eu vi se não voltei mais atrás, e quando voltei, não voltei mais. Quando saí, não quis voltar mais. Nico fazia parte? Nico fazia, Nico não jogava. Nico era o tempo para carregar a bola, carregar água, só para servir o Cruzeiro. Ele nunca jogou. Mas cada pessoa tem um momento, tem sorte, está preparado ou está se preparando para isso. A maior alegria é quando fui campeão, pela Coisa das Mulheres, como é que chama? Nós tivemos a micareta, e foi quando vim conhecer a micareta. Roberto Sintra, que criou aquela rivalidade dos blocos, nós tivemos o Morro, que era Luiz Cazumba, tivemos Barão do Rio Branco, tivemos o Leônico, teve mais um bocado de bloco, mas quando a gente chegou, que disseram assim, Alvinho, era já do União, vamos ver quem foi que ganhou o troféu. Aí não vou, aí Alvinho, vambora, precisa abrir, o prefeito vai dar uma taça, agora só que quem é o campeão. Aí quando foram ler o total de pontos de um ponto e outro, o Cruzeiro ganhou.
Aí, pô, eu passei 3 dias só comendo água. Só comendo água. Nós tivemos Francilino, que foi nosso presidente também, muito bom. Ajudou no bloco, ajudou no futebol e levou muito tempo. Nós tivemos Nelson, que foi o meu fracasso, porque ele inventou de treinar o time, tinha que ter roupa de treinador, roupa de goleiro, tudo. Aí, resultado, eu entrei na dele, fui lá, comprei um material em meu nome, depois todo mundo se afastou, sobrou para mim. Fui pro SPC, lutei, depois que um dia resolvi sair daqui para São Paulo, resolvi pagar o que devia, paguei o que devia. Agora, a ideia de fazer o bloco, A ideia foi de Tom Chimbinha, que morreu também. Era ele que o criador, era ele que fazia tudo do bloco. Nós não tínhamos vergonha, mulher nenhuma tinha vergonha de vestir a roupa na nossa presença, não. Tinha que a gente vestir para ver como era o corpo dela. E aí foi uma das maiores alegrias. Eu estava com 3 dias sem comer. Volto e enche a cara, bloco campeão de Pirá. Como foi o próximo ano, tornaram fazer de novo. Rapaz, isso não vai dar. Roberto Sinta criou essa ideia. Não vai dar. E, não, vambora. A gente tornou ser campeão. Até que foi indo, acabou me caretinha. Mas foi muita alegria. O futebol me deixou alegre todos os dias. Eu só não tinha sorte de ganhar ninguém. Uma vez saí na atitude e a minha mulher disse: tu vai hoje pro campo, tomara que Deus ajude que tu ganhe. Tomei 7. Do Leone. Tomei 7 de, meu Deus, como é que a gente toma uma goleada dessa? Você vê Coló era um cara, um jogador que a gente confiava demais. Era um zagueiro que eu tinha muita fé. Tune, eu tinha muita fé neles também. Eu tinha uma zaga completa. Aí agora foi quando eu já passei a ser vice-presidente do Cruzeiro. Mundinho de bem, Tony de bem, Barriga Bionô, Sassa. Você chegou a conhecer Sassa. Eu encontrei Sassa em Piracicaba, depois de muitos anos que eu encontrei Sassa. Aí agora, lembra do Cruzeiro de Espia, que eu nunca saí para time nenhum, só o Cruzeiro, e nem eu. Foi muita passagem boa que eu tive no Cruzeiro. Fase muito boa. Como diz a história, era uma família para mim. Muito boa. Geraldo, uma pergunta. Para o senhor, qual foi o maior jogador de Pirá de todos os tempos? Porque a gente ouve falar muito, a maioria fala que foi Zé Combuca. O senhor chegou a ver Zé Combuca jogar? Vi. Para mim foi Zé Cumbuca. Depois de Zé Cumbuca, tinha o finado Zezinho, pai de Juca. E tem história também no futebol, porque como disse, morreu, todo mundo perdeu o sentido de lembrar quem era ele. Ele era meu compadre, mas eu seguia ele, eu aprendi a profissão com ele. Mas foi um jogador e tanto. E o terceiro, eu tive 3 jogadores da minha lembrança: Zé Cumbuca, Zezinho e... Como é, meu Deus? Zé Cumbuca, Zezinho, Zelito e Maroto. Ali tinha uma jogada de parar aqui nos peitos. Pô, rapaz, era bonito quando ele fazia aquilo. Eu acho que ele deve ter alguma foto que lembra ele. Como é que ele parava. Pô, essa já foi criação, já foi mais jovem, aí vem dando. Ver essa turma, Caldiluça, Ney, aí como eu te falei, Tazan, Tita, aonde você podia convocar a seleção, porque tinha mesmo, só que alguém que era o treinador não preparava. E os caras prontos para isso. E, como diz a história, não querendo se exibir, eu tive aquele Nego Lua, com um zagueiro e tanto, muito bom, muito bom. E aí, se fosse hoje, ele ia estar bem aposentado. Ou podia estar aposentado já pela idade que já tem. Mas era o tempo do jogador bom, aonde eles defendiam a sua camisa e jogavam por amor à camisa. Ele não jogava por dinheiro. Foi que Nelson, por exemplo, criou a ideia da chuteira e da isso, daquilo. Então começou os clubes, agora começou a dar dinheiro. A gente pagava assim, os jogadores que vinham de fora, porque você sabe, vai buscar o cara lá embaixo chegando. Chegar aqui e não ganhar nada, veio aqui só para jogar, ele não é do time. Mas fizemos boas. Ah, meu Deus, é uma felicidade tanta. Eu, sinceramente, nunca na minha vida encontrei ninguém para me entrevistar. Nem como ruim, ninguém me entrevistou. Mas eu estou feliz por estar
participando da sua entrevista. Espero em Deus que todos que se ouvir minha voz não reclamem. Em particular, eu sinceramente, alguém que eu podia homenagear é esse menino, Raulinho. Raulinho foi o cara criador de futebol. Todo mundo chamava de enrolado, mas era o cara que vivia no futebol. Era o cara que não tinha vergonha e nem medo de procurar onde tem. Eu fazia homenagem a Raulinho. Como presidente da Liga, um bom presidente, né? Agora, como diz a história, todo mundo reclama por não, mas é coisa de futebol. Onde tem dinheiro, exatamente. Trouxe o Bahia que nós não conhecia, nós como torcedor, eu, por exemplo, sou torcedor do Bahia, eu não ia ter a chance se ele não tivesse como presidente. Para mim, eu só lembro dele e só eu elogio ele por ter sido o que foi. Era um presidente que estava ali o tempo todo. Todo. E ele aproximava as pessoas. Então, fala umas coisas boas aí de Raulinho para a gente entender. Bom, eu continuo, como estou te dizendo, com sorte por ter ele como presidente, trazer o Bahia, trazer outros clubes, e não ter assim, a lembrança de outro presidente que fizesse o que ele fez. Raulinho. Convivi muito. Chegou um ponto que Oswaldo, à época, queria me levar para ser o treinador do Bahia, mas o amor do Cruzeiro não fazia ir para clube nenhum. Mas Oswaldo foi, para mim, uma das pessoas muito boas no futebol, e que se alguém tiver a sorte de ter um Oswaldo, está de boa. Todos. Eu não me escapa ninguém, acho que eu não tenho ninguém, nem recha nenhuma de ninguém, nem ninguém de mim. O que eu gostaria de deixar de mensagem é que todos os jovens vá para o esporte, vá para o futebol, deixa o mundão lá fora, porque esse mundão não serve para ninguém. Então o esporte é tudo, é vida, é saúde, é dinheiro, é tudo. Eu espero em Deus que eles venham se incentivar um com o outro, jogar futebol, e treinar aqui, treinar ali, fazer um time. Ser um cara do esporte. Não importa se é só futebol, contando que ele participe do esporte. Porque o esporte é vida. Eu espero que alguém, essa juventude, pense: vou ficar aqui no esporte, vou jogar bola, vou fazer natação, vou correr. Eu estou com 72 anos, eu ainda continuo fazendo as minhas caminhadas, meu exercício físico, eu não desisto. Eu faço todo dia 10 quilômetros, 5 de ida, 5 de vinda, 5 de ida, 5 de vinda. Eu faço em 30 minutos para ir e vir. E aí vou levando aí. Eu vou agora mesmo passar pela médica e eu tinha que fazer o exame da próstata, que eu faço todos os anos. Teve um Novembro Azul, eu fiz. Aí eu não tive bem. Ficou agora para quando a médica voltar, eu levar meus exames para ela. Então é isso que eu digo, exercício físico é vida. Esse estádio, como eu te falei, nós tínhamos um estádio lá no fundo do Polivalente. Foi quando passamos a ter o prefeito Zé Leão Santos. Aí trouxe esse estádio aqui. Eu, como era novo, ajudando meu pai, viemos aqui. Isso aqui era tudo de placa de cimento. Encaixar uma dentro da outra. E aí só sair daqui depois que o estádio estava pronto. A graça dele foi muito boa. O senhor era pedreiro ou ajudante? Eu era ajudante. Não era pedreiro. Vim ser pedreiro depois que meu pai começou a me incentivar. Aí, entre as escolhas, eu acho que foi uma escolha boa para mim. Chino Cruzeiro, ele foi um bom jogador, ele foi um bom diretor, ele foi um bom treinador. O ruim dele é aquela coisa de ser autoritário. Porque a ordem que ele dava tinha que ser dele. Para eu poder treinar um time aqui, eu preparava todo mundo aqui, mas o que eu fazia? No dia que ia ter o jogo, ele ia pegar Perezinho, ia pegar esse outro menino comer, Nininho. Aí bota ele, não treinou. Os caras passou o tempo todo lá em Salvador. Quando chega o dia do jogo, bota no. Aí acabou, nós não se damos bem. Nós não se deu bem por isso, mas Xinha era bom jogador, ele era. Ele metia cara mesmo, não tinha medo. Você vê, ele hoje ainda faz parte do futebol por aí, joga um babinho aqui, joga. Ele não deixou de ser, não. Mas muito bom. Você sabe que o Cruzeiro ainda existe. Sei que existe. A sede é aqui, vindo para minha casa. Eu me afastei mais do futebol
porque teve outras pessoas que parte da diretoria. Aí depois que eu já vinha com aquilo feito para desfazer, desfez daquilo que fiz, feitei. Aí, como eu estou te falando, foi eu que consegui esse terreno para fazer a sede. Esse terreno já era lá de junto do Vila Nova, do Leônico, terreno assim tá dentro. Mas aí veio o Almir Miranda, um empregado dele, pediu para não deixar fazer a sede lá. Por quê? Sabe que esporte vai fazer zoada. Aí veio trocar de não troco. Aí depois dela me disse, rapaz, você vai escolher outro terreno. Eu escolhi, era só 5 metros, hoje é 10. Aí agora eu não sei quem tem o documento, quem não tem, porque Delor me deu antes de morrer, me chamou de pode dar. Saí daqui para São Paulo. Xim comprou, era 5 metros, passou a ser 10. E na hora de pagar, ele não pagou. Aí Delor disse, não, eu só dei 5, não dei 10. Aí fizeram confiança, pagaram lá um tanto, lá não sei quanto pagou. Mas saiu. Geraldo, muito obrigado pela sua participação. E essa homenagem foi feita especialmente para o senhor, que é um dos caras que fez o esporte de Pirá crescer. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Igor. É a minha primeira entrevista em toda a minha vida de futebol, de ser humano. É a minha primeira entrevista. Eu espero que todo mundo entenda o que falei. Está se sentindo bem agora? Oi, muito bem, graças a Deus. Que é a minha obrigação a cuidar de meu pai, enquanto eu tenho vida, enquanto eu posso. E ele ainda está aquela pessoa que faz tudo, que faz pouca coisa, mas faz tudo, tem boa resposta, se alimenta bem, dorme bem e aí vai na vida. Quantos anos? 97 já fez. E tá lúcido. Ele sai andando sozinho. Na hora que eu digo, pai, vamos embora dormir, ele fala, pode ir para sua cama, porque você não sabe a sua cama. Não sei, pai. Então vai lá dormir. O nome dele? Zé Especial, que todo mundo conhece. Aonde lembrar desse nome especial, vai lembrar dele. É um dos pedreiros mais antigos de Pirá. Mais antigo de Pirá. Ótimo, valeu, seu Geraldo. Um abraço. Obrigado. Eu passei a noite toda sonhando com essa entrevista, sem saber o que eu ia dizer. Eu não sei nem se estou falando certo não, mas Deus me deu o poder de quando acordar, que sair para fazer minha caminhada, que eu voltei, digo, eu tenho que estar em casa, que 9 horas o Jurandir vai ligar. E aí foi quando você me ligou. Tanto que eu retornei a ligação para você, porque não deu tempo eu te atender. Estou muito feliz por dar essa entrevista. Enquanto vida, enquanto eu ainda tenho a sorte de fazer tudo. Eu não preciso, não sou soberbo, mas não preciso ainda me acompanhar para nada, porque ainda faço assim. Mas foi muito bom você ter me feito essa entrevista. Eu agora entro na lista dos homens do futebol.